Olá, vamos continuar essa sequência, o cientista André Luiz. Eu estou lendo no capítulo Evolução em Dois Mundos, estou lendo no capítulo 16 desse livro psicografado pelo Chico Xavier. Essa lição é a lição número 466, que é secção de medula. Eu leio geralmente, como o André Luiz disse, para chamar a atenção, olha, o que esse camarada está dizendo, para os pesquisadores ter que olhar. Nessa lição, olha como é que o André Luiz vai chamar a atenção. Por meio da experimentação positiva, conhece a ciência de hoje e a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Isso é estudado, no mundo hoje conhece. Tomando, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente. Reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo de nossa vontade. Ele está dizendo que o corpo físico, na realidade, o cérebro, ele obedece a mente. Como o corpo perispiritual, quando ele estiver desencarnado, vai também obedecer o espírito do mesmo jeito. O espírito é que faz essa coordenação, porque a ciência estuda só olhando essa parte do sensível, os sentidos, como se fosse uma coisa externa para interna, mas ele ainda não sabe dizer onde é que está a coordenação. E aí ele sabe onde está a coordenação dessa parte externa do sentido, mas ele não sabe ainda onde entra a parte do espírito para fazer essa coordenação, e o André Luiz já chamou a atenção em alguns capítulos anteriores lá. Mas ele vai dizendo assim: sabemos assim que depois de seccionada a medula de um paciente depois de seccionada a medula, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. Como se tivesse seccionado uma medula, você vê, você fica às vezes paralítico, hemiplégico ou tetraplégico, depende do local. A sensibilidade e a paralisia são decisivas, porquanto procede na secção de feixes ascendente de feixes piramidal, ou seja, do desligamento das regiões que o corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro, qual se desse uma retirada de força elétrica de determinado setor num campo extenso da região. Aí ele vai chamando a atenção. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo. Ele está dizendo que, apesar de ter corte ali, ele diz que não é de todo. Por quê? Ele diz: o que acarretaria quando em níveis mais altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma com a desencarnação. Ele diz, como a alma ainda está ligada ao corpo, apesar da lesão, então a alma vai ter alguma influência em cima desse corpo. Ele diz, junções fluídicas sutis permanece ativa entre as células do implemento físicos e espirituais. Ele diz, apesar de ter tido isto, a lesão do corpo físico, mas células entre implementos entre o perispírito e o corpo ainda existe. Como recurso físico-psicossomático em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico deixado pela execução de uma neurotomia,
Muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível que se expressou o corte. Fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato de células do corpo espiritual com as fibras referentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Vamos imaginar, por exemplo, se tu tira uma perna, amputação de uma perna, de um braço, e ele sente dor ali na perna que não existe. Ele sente coceira, prurido numa perna, ele diz que ele está com vontade de coçar o pé. É que essa conexão do perispírito com o corpo, ela não acabou. Ele está limitado no corpo, mas ela ainda tem. E ela vai exercer influências que ele vai chamar, deixando a execução. Ele vai dizer que se expressou o corte, fenômeno perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual, a célula do perispírito, com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Então, ele está dizendo que esse fenômeno só vai ser entendido, o fenômeno, por exemplo, de uma amputação, uma amputação do pé, ele ter prurido, coceira no pé, ele está querendo coçar o pé dele, e o pé não existe. E a pessoa diz, não entende por quê? Porque, na realidade, esse pé existe no mundo, no perispírito dele. O corpo espiritual dele, às vezes, não perdeu o pé. Quem perdeu o pé foi só aqui. Então, ele está dando uma informação onde é feita essa conexão, que o mundo acadêmico ainda não faz esse estudo e ele está chamando a atenção que é para fazer, porque aí é que você vai entender o X dessa questão. Olha, vai divulgando o André Luiz, que vale a pena ser conhecido. Até o próximo encontro.